Olá, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quero compartilhar com você um texto bastante conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, esse texto nos fala do amor de Deus ao ser humano, à humanidade. Vem falando que Deus nos amou de tal maneira ao ponto de entregar o seu único Filho para que todo aquele que crer no Filho de Deus tenha a vida eterna. Por que isto? Porque toda a humanidade estava condenada ao sofrimento eterno. Toda a humanidade, quando pecou contra Deus, Adão ali no jardim do Éden, e todos os descendentes de Adão também nascem em pecado, está dizendo que toda a humanidade estava condenado ao pecado, condenado ao sofrimento. E agora Deus, por amar essa humanidade, o homem a quem Ele criou, a que Ele fez com as suas mãos e soprou em nossos narizes o seu fôlego de vida, por nos amar, Ele deu agora o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crer não continue morto nos seus pecados, mas tenha vida eterna, tenha liberdade de salvação. O versículo 17 de João 3 vem dizendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ou seja, o mundo estava condenado, a humanidade estava fadada ao pecado e a uma condenação eterna. Agora todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, tem o direito de se tornar filho de Deus, de ser salvo, de recebê-lo no seu coração, de passar a ter um gozo celestial de ser chamado filhos de Deus, a começar a entender o processo da salvação, de ser amigos de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não foi para condenar você, não foi para que nós fôssemos condenados, mas para que nós fôssemos salvos. Ele te amou de tal maneira. Um texto de Romanos capítulo 5, versículo 8, vem dizendo que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda nós éramos pecadores, quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados, desconhecidos de Deus, nós não tínhamos conhecimento de Deus, nós não tínhamos noção desse amor de Deus. Ele nos amou, entregou o seu Filho, sofreu e morreu. Nós conhecemos muito bem a trajetória da vida de Jesus aqui e sabemos os seus martírios, a sua via sacra, o seu sofrimento, cada ponto do seu sofrimento, sendo preso, julgado, chicoteado, indo ao Gólgota, morrendo no Calvário, pendurado numa cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a nossa alegria. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida eterna. Uma salvação da qual o homem havia perdido, para nos dar uma comunhão da qual o homem havia perdido quando pecou, a qual o homem, enquanto está no pecado, não tem. Jesus veio restaurar essa alegria da salvação que o homem havia perdido. O homem havia perdido a alegria de ter comunhão com Deus. O homem se afastou de Deus, não tinha mais alegria em estar na presença do Senhor. Jesus veio restaurar essa alegria, essa comunhão. Por isso que Deus deu o seu Filho ao mundo, para nos voltarmos para Ele. Para nós voltarmos para Deus, foi necessário que o seu Filho amado, Jesus Cristo, morresse em meu lugar,
em seu lugar para nos dar vida eterna. Para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que você tenha uma vida eterna do lado dele. Para isso, aceite Jesus em seu coração, receba ele como seu Salvador e terás vida eterna em Jesus. Deus te abençoe, fique com essa palavra.